Olá, colegas economistas, professores, estudantes, bacharéis, todos que nos assistem na TV Economista. Continuo falando para vocês sobre as propostas que o Corecon São Paulo vai levar ao SINCE, Simpósio Nacional de Conselhos de Economia, a realizar-se em João Pessoa, na Paraíba, entre os dias 2 e 4 de novembro de 2022. Já listei algumas das propostas e continuo agora em algo que é bastante importante. Nós temos uma profissão com 71 anos de existência, desde agosto de 1951. Portanto, é uma profissão relativamente antiga. E quando a gente fala de antiga, não é tanto pelos 71 anos, mas pelas modificações que foram feitas ao longo desse tempo na dinâmica do trabalho do economista. Novas funções, novas atividades, a tecnologia entrou de cheio, não só na profissão de economista, mas em todas, e modificando um pouquinho a forma de atuar. Ocorre que isso faz com que tenhamos a necessidade de uma regulamentação, de subsídios de regulamentação das atividades e da própria profissão, mais adaptados à realidade de hoje. Um dos pontos que nós estamos querendo que seja reformulado é o Código de Ética do Economista. Não sei se todos sabem, mas existe lá um Código de Ética na regulamentação profissional do economista e ela é aplicada quando há uma representação contra os economistas, contra um economista junto ao seu Corecon. Então, esse processo entra como uma reclamação, como uma representação, e é distribuído esse processo a um relator, conselheiro relator, ele estuda o caso, verifica se é possível admitir essa denúncia, propõe aos demais conselheiros a admissão e, se for o caso, continua-se com esse processo até o final, até o julgamento, para saber se o economista, de fato, cometeu algum erro punível com uma sanção disciplinar. Tudo isso, todo esse procedimento, ele é baseado em 2 capítulos da nossa consolidação da legislação do economista. Um deles é o Código de Ética e o outro é o de procedimentos disciplinares. Quanto ao Código de Ética, ele é fundamental, por quê? Porque a denúncia que é feita pelo denunciante, obviamente, ela deve se enquadrar dentro de uma das proibições para o economista. Ou seja, se não constar no Código de Ética que é proibido fazer determinada coisa, mesmo que o denunciante entenda que está errado, a gente não pode enquadrar, porque não está previsto previamente, né? Não está previsto antes de ocorrer, evidentemente, qualquer situação que vá imputar ao economista uma culpa no procedimento dele. Só que, com a dinâmica do trabalho, faz-se com que a gente não tenha esse elemento tão rapidamente, porque mudou muito a forma de agir do economista, de todos os profissionais. Então a gente quer que seja atualizado esse Código de Ética. Outra coisa que é muito importante atualizar, uma outra proposta que nós estamos levando, é a da atualização da regulamentação das diversas atividades do economista. Hoje, por exemplo, nós só temos uma norma técnica dentro do quadro de legislação interna dos economistas, que é a regulamentação da perícia. Só que essa regulamentação foi feita em 2005, com alguma reforma em 2007, portanto, há 15 anos não se mexe nessa regulamentação, que são os procedimentos do perito, o que ele deve fazer. E aí eu estou me referindo tanto ao perito nomeado pelo juiz, que nós chamamos normalmente de perito do juízo, quanto ao assistente técnico que é indicado pelas partes, ou o perito arbitral, nomeado por árbitros, todos aqueles que atuam em perícia de um modo geral. Então, essa norma precisa ser reformulada, porque os procedimentos, inclusive o Código de Processo Civil, foi alterado em
2015, com vigência a partir de 2016, e a nossa norma continua a mesma. Então, nós estamos pedindo que seja feita uma atualização da norma de perícia. Mas não só. Também outras normas precisam ser elaboradas, como, por exemplo, a norma de certificação de especialidades. O Conselho Federal de Economia e os Corecons podem atribuir o grau de especialista, ou seja, a certificação de que aquele economista é especialista em determinada área, segundo a norma geral dos economistas. Só que nós não temos critérios. Quando alguém é especialista em perícia? Quando alguém é especialista em consultoria econômica? Quando alguém é especialista em recuperação de empresas? Quando alguém é especialista na área tributária, do ponto de vista da profissão de economista, naturalmente? Nós não temos esses critérios. Deve haver uma prova, deve haver a exibição de títulos, diplomas, certificados. Nós precisamos disso, porque senão a nossa profissão não avança. Então, o Corecon São Paulo está levando para os demais Corecons e o Cofecon a proposta de que também esse aspecto, ou seja, a certificação por especialidade, seja mais desenvolvida, sejam identificados quais são as áreas prioritárias para a certificação, estabelecidos os critérios. Vamos ter cursos, vamos ter exames, vamos ter certificação de que modo? Precisamos dessas informações. Vamos tentar obter um consenso entre o Cofecon e os Corecons para que possamos desenvolver isso a partir do ano que vem, em 2023. Obrigado.